Você gostaria de ter paz na mente, mas não consegue? A sua mente é agitada, não para de tagarelar, não consegue deixar de pensar em problemas quando está com problema e não sabe como resolver. Gostaria de ter paz na mente, mas não sabe como? Nesse vídeo nós vamos explicar a causa fundamental por trás disso e como a gente conseguir paz na nossa mente. Eu sou o professor Tiago Santana, você está no Simbolismo Secreto da Bíblia e aqui nós compartilhamos o conhecimento profundo que está por trás da linguagem simbólica da Bíblia. Alguns anos atrás foi feito um estudo em diversos países perguntando para as pessoas quais eram os maiores medos que as pessoas tinham. E adivinha o que elas disseram? Qual você acha que foi o resultado? Qual é o maior medo da humanidade hoje? Seria o medo da morte? Qual seria o maior medo? Para a surpresa dos estudiosos, dos pesquisadores ali que estavam fazendo esse estudo, o medo número 1 da humanidade é ficar sozinho em casa. Mas não ficar sozinho em casa no sentido de que pode vir um bandido, pode acontecer alguma coisa e a pessoa não vai saber o que fazer. Não é esse ficar sozinho em casa. É ficar sozinho em casa, sem companhia, evidentemente, sem televisão, sem internet, sem celular, sem revista, sem séries da Netflix, sem qualquer forma de distração. Ficar sozinho no sentido de ficar nós com nós mesmos, apenas nós e as paredes. Se você já percebeu a si mesmo ou a si mesma um pouquinho, você sabe que não precisa acreditar no resultado desse estudo para constatar que isso é uma realidade. O que acontece com a gente quando a gente fica sem nenhuma distração, quando a gente fica sozinho? Normalmente começam a vir à tona certos pensamentos negativos, certos sentimentos, certas coisas que a gente não sabe muito bem como lidar. Basta ficar um tempinho sem fazer nada para automaticamente a gente correr para o celular, ver se alguém falou com a gente, o que estão falando comigo aqui no WhatsApp, qual que é o próximo vídeo, qual que é a próxima coisa. Repara como quando a gente para e fica tranquilo um pouco, não dura segundos até que a gente vá buscar alguma distração. Porque o fato de ficar parado, sem fazer nada, é algo que aterroriza a humanidade. Tanto que criaram até um nome para isso, a chamada agorofobia, que é a fobia que as pessoas têm de simplesmente ficar no agora. Isso se dá por um excesso de agitação mental que nós temos hoje em dia, e nesse excesso de agitação mental, quando a pessoa para, ela percebe, a gente se dá conta da agitação que está na nossa mente. Para não ver esses elementos, essa mente agitada, que a gente não sabe o que fazer com ela, a gente prefere se manter em movimento, se manter com distrações para poder tentar tirar a atenção dessa mente agitada que nós temos e não sabemos o que fazer com ela. Para a gente entender como a gente lida com isso, como que a gente acalma a nossa mente e como a gente pode chegar a experimentar isso que se chama paz interior, não só no momento, mas de forma contínua, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a mente. Se eu perguntasse para vocês agora, pensa aí um pouquinho, reflete. O que é a mente? O que você acha que é a mente? Pensa um pouco. Como que a gente define isso que se chama mente? A crua realidade é que nós não sabemos. A humanidade hoje não sabe dizer que coisa é a mente. E como que a gente vai ter o controle, como a gente vai saber como lidar com algo que a gente nem sequer sabe do que se trata? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a mente não é o cérebro. Cérebro é uma coisa, a mente é outra. Existem estudos da parapsicologia, por exemplo, estudos muito interessantes, que fazem experimentos
como o seguinte: colocam uma série de pessoas dentro de um local específico, essas pessoas são induzidas ali a uma espécie de sono hipnótico. Num outro local distante dali, quilômetros de distância daquele local, se prepara um ambiente com objetos específicos, de cores específicas, uma decoração específica desse ambiente. E uma vez que essas pessoas foram introduzidas a esse sono hipnótico, se conduz essas pessoas a se dirigirem até esse local que foi preparado. E se pede para que elas descrevam o que ela está vendo nesses locais. Existem diversos estudos sobre isso e, incrivelmente, essas pessoas descrevem as coisas que estão a quilômetros de distância delas e que elas jamais poderiam saber. Adianto que eu não estou defendendo e nem incentivando a hipnose, porque não é uma prática positiva. Não recomendo que se faça, mas sim que há que se reconhecer o resultado desses estudos, que são incríveis. Eles estão demonstrando que a mente não é prisioneira do cérebro, não é prisioneira da caixa craniana. O nosso cérebro é um órgão mais importante que nós temos, extraordinário, e ele está encerrado dentro da nossa caixa craniana. A mente não. A mente pode viajar através do tempo e espaço. A mente é algo energético, é algo sutil, é algo que não está prisioneiro do mundo tridimensional de altura, largura e profundidade. A mente é algo que pode, insisto, viajar através do tempo e espaço. Essa forma de pensar ligada a linhas de pensamento bastante materialistas, bastante ateístas, acreditam que o cérebro é o que produz a mente, porque acreditam que a única coisa que existe é matéria e nada além da matéria. E isso é um erro terrível. O cérebro não é a mente e não produz a mente. Uma vez disseram para o Dalai Lama que a ciência havia conseguido comprovar que as sinapses do cérebro originavam o pensamento, porque no exato mesmo segundo em que existia a sinapse, se conseguiu captar que existia também o pensamento. E falaram para ele o que ele pensava disso, dizendo que é a sinapse que dá origem ao pensamento. E o Dalai Lama deu risada, dizendo que isso significa que o contrário também é verdade, ou seja, que o pensamento produz a sinapse. Meus amigos, o cérebro é um receptor, é um órgão que é um instrumento, é um receptáculo onde a mente se manifesta. Mas ele não é em si a mente, ele é apenas o órgão que recebe, que permite o funcionamento da mente. E o funcionamento da mente gera impactos, gera reações no cérebro, porque o cérebro está captando a presença da mente, evidentemente. Nós não podemos buscar as respostas da vida na vida material, porque a origem da vida não é material. A origem da vida ela é mais sutil, ela é mais energética, ela é mais espiritual, ou o nome que a gente queira dar. E dessa energia mais sutil provém isso que nós chamamos de mundo físico. Mas a energia precede a matéria e não o contrário. Portanto, o cérebro percebe o pensamento, mas não é em si o pensamento. Ok, então entendemos que a mente não é o cérebro. Aí agora a gente precisa entender como funciona a mente, como nós vamos pacificar algo que a gente não sabe como funciona. A gente precisa entender o como e o porquê da mente funcionar. Para isso eu vou colocar um exemplo. Imagine por um momento um lago onde a água está bem paradinha nesse lago. Imagine uma água bem calma, bem cristalina, onde não existe nenhuma perturbação na superfície do lago. Dá para imaginar. Quando a gente vê um lago dessa natureza, o lago ele normalmente se torna um espelho. Então, a gente consegue ver refletido ali
se tiver montanhas perto do lago, o céu refletido, se for um céu noturno a gente vê as estrelas ali refletidas, a gente já deve ter visto fotos bonitas aí de National Geographic, etc., onde a gente vê como a água bem paradinha, ela se converte num espelho. E o que que acontece se a gente pegar uma pedra e jogar uma pedra no lago? Quando a pedra entra em contato com a água, ela gera um impacto e gera uma perturbação da água. Vão gerar ondas que vão desde onde caiu a pedra até a periferia do lago. Aí imagina que você joga outra pedra, e outra pedra, e outra pedra. Vão gerando pequenas ondas. Essas ondas, elas fazem com que o lago deixe de ser um espelho. Ele deixa de estar refletindo a paisagem, porque agora a superfície dele está com uma perturbação. Imagine um lago num dia de chuva, onde cada uma das gotas de chuva estão perturbando a superfície do lago e, evidentemente, esse lago deixou de ser um espelho. Imagine que a nossa mente é exatamente a mesma coisa. Se a nossa mente estiver completamente parada, completamente em silêncio, ela vira um espelho. Um espelho de quê? De nós mesmos. Um espelho da nossa própria consciência. E mais fundo que isso, um espelho do nosso real ser interior profundo, a nossa realidade interna, a verdade profunda sobre nós mesmos. Assim como no espelho, se a nossa mente estiver num silêncio profundo, nós saberíamos, nós poderíamos responder a mais antiga e profunda pergunta da filosofia, que é: quem somos nós? Como uma mente em silêncio profundo, nós responderíamos essa pergunta. Qual que é o problema? A nossa mente, ela nunca está em silêncio. Ela nunca está parada. Ela está sempre perturbada. E por que que ela está perturbada? Assim como no exemplo da pedra caindo no lago, os nossos pensamentos, cada um deles, é como se fosse uma pedra do lago. O pensamento é uma pedra na mente. Cada pensamento que surge na nossa mente é essa pedra que está causando essa trepidação. Quantos pensamentos nós temos por minuto? A gente não conseguiria nem contar. Cada um desses pensamentos estão perturbando a nossa superfície mental e estão causando essa perturbação e essa agitação. Quando a gente olha para dentro, se a gente fechar o olho e tentar identificar quem sou eu no meio dessa bagunça, a gente não consegue responder. Se a gente tentar olhar para dentro e tentar identificar o que de fato somos nós, qual é a nossa identidade real, a gente não consegue. Porque assim como o lago no dia de chuva, a gente olha para dentro e a gente vê a superfície convulsionada, a gente vê uma superfície que não está em paz e que, portanto, não serve como um espelho. O maior erro que nós podemos cometer na nossa vida é acreditar que nós somos a mente, que nós somos esse turbilhão que tagarela incessantemente. Nós não somos a mente, nós somos algo mais profundo, um observador que está mais para dentro e que está observando essa bagunça, essa confusão mental. Se a bagunça cessasse, se houvesse paz na nossa mente, aí nós iríamos ver a nossa verdadeira identidade, quem nós somos de verdade. O ponto fundamental que nós precisamos entender é o seguinte: a nossa mente hoje, ela está sempre num estado ativo. Ela está gerando pensamentos, projeções, ideias, futuro, passado, lembranças, o tempo todo gerando projeções. Ela está num estado ativo. E a natureza real da mente é passivo. A natureza da mente não é ativa. A verdadeira natureza da mente é passiva.
A mente, ela possui uma natureza feminina. A mente é um útero, é um receptáculo. Um receptáculo de quê? Da nossa consciência. Quando a nossa mente está serena, está em silêncio, está fazendo aquilo que ela foi criada para realizar, que é ser um receptáculo, ser algo passivo, a consciência então se manifesta. A gente tem a ideia errada de que se a gente parar de pensar, é como se a gente fosse desaparecer, é como se a gente não fosse mais estar aqui, é como se a gente fosse deixar de existir, como se fosse a morte. Esse é um equívoco terrível. Não, não se trata. A ideia de Descartes de penso logo existo, poucas coisas podem ser mais absurdas do que essa informação. Descartes está demonstrando com isso que é um mero intelectual, mas está muito longe de ser um sábio. A nossa existência, a nossa sabedoria real vem da consciência, não vem da mente. A mente, portanto, precisa estar num estado sereno para que a consciência possa se manifestar. E uma vez a consciência manifesta, nós temos consciência de nós mesmos, consciência da nossa vida, sabemos como resolver problemas, etc, etc. A nossa mente é inclusive o que nos amarga a vida. É justamente o fato da nossa mente estar ativa e tagarelando o tempo todo que a gente não consegue ter paz na nossa vida, que a gente não consegue saborear as experiências como a gente deveria saborear. Basta a gente perceber o seguinte: tenta lembrar por um minuto, um momento, qual foi o momento mais feliz da sua vida. Tenta lembrar, tenta recordar aí. Dá pause no vídeo um momento e tenta recordar qual foi o momento ou os momentos em que você sentiu maior felicidade na sua vida. Se não for nada muito íntimo, por favor, escreve aqui nos comentários, compartilha com a gente qual foi esse momento ou esses momentos. Eu tenho certeza absoluta que o que você respondeu, e os comentários aqui vão confirmar isso, foram momentos onde a mente não estava presente. Certamente foi algum momento em que nós estávamos sem complicação mental presente. Nós não estávamos calculando nada, não estávamos projetando nada, não estávamos preocupados com nada, não estávamos fazendo a análise de nada. Nós estávamos tranquilos, serenos, como uma criança vivendo a experiência. Pode ter sido um momento familiar, o momento de um nascimento de um filho, diante de um pôr do sol. Já teve a experiência de estar diante de um pôr do sol, num local bonito, numa natureza bonita, olhar aquilo e por um segundo ou por alguns segundos os pensamentos cessam e nos dá esse sabor de alma. Basta a mente voltar a tagarelar no lugar. Ah, esse pôr do sol me lembra a viagem que eu fiz não sei onde, porque como será que está, onde será que o fulano agora está, como será o pôr do sol, aonde o fulano ou a fulana vive. Basta entrar a tagarelice mental de novo para a gente perder aquela experiência, perder aquele êxtase, ainda que seja de um pequeno momento disso que se chama felicidade. Os momentos de felicidade nós sempre vivemos em ausência da mente. A nossa mente ela tem que se converter num instrumento passivo, num instrumento sereno. E assim ela vai ser realmente útil, porque aí a nossa consciência vai estar presente. E aí a gente vai poder, inclusive, analisar, planejar, projetar, não com uma mente louca e agitada, mas com a serenidade da nossa consciência. A consciência em nós, ela tem uma natureza serena, ela tem uma natureza de paz por si mesma. Não é algo que ela precisa se esforçar para conseguir. A natureza da nossa consciência, da nossa essência, é de paz. Portanto, nós temos que lutar e aprender como se estabelecer na nossa consciência e ir cada vez mais silenciando a nossa mente.
Na mesma medida em que a gente tenha silêncio mental, e a gente explica como aqui nesse canal e no meu livro de mesmo nome, na medida em que a gente tenha essa serenidade, pouco a pouco a gente vai tendo mais paz, mais presença. Daí que seja um absurdo escolas que existem hoje em dia para o fortalecimento da mente. Tenha uma mente poderosa, porque a mente é o que constrói tudo, a mente é capaz. Minha gente, não vão atrás dessas coisas, essas pessoas são equivocadas. Muitas vezes são equivocados sinceros, que realmente acreditam que é maravilhoso você fortalecer a mente. Não é. Fortalecer a nossa mente, usar técnicas de reafirmação da mente, é a gente aumentar as grades da nossa prisão. A nossa consciência está aprisionada dentro da mente. Quanto mais forte seja a nossa mente, mais ativa e mais infelicidade a mente vai nos trazer. O que nós temos que aprender a fazer é nos libertar da mente, é nos libertar dessa tagarelice interior. Hoje em dia, se a gente tem um problema, por exemplo, e aquele problema fica ali martelando na nossa mente, a gente sabe como deixar de pensar naquilo? Não sabemos. A gente tenta se distrair para tentar fugir do problema. A mente é algo que tem que se tornar sereno, silencioso. É preciso reconquistar a infância na mente, se é que nós queremos ter paz e ver o reino dos céus. Vejam como Cristo, depois de ter ressuscitado, enfatiza a ideia de paz com os apóstolos. Que a paz seja convosco, porque a paz é absolutamente fundamental para a gente poder ver o reino de Deus. Como que a gente vai ver o reino de Deus, que é um estado de consciência, carregando um inferno dentro de nós? Como que nós vamos experimentar a vida espiritual carregando um inferno dentro da nossa própria mente? É impossível. Que existe essa passagem tão importante, daí que Jesus entra em Jerusalém, iniciando ali a Semana Santa, montado em um jumento. Isso não é o acaso. O Cristo pediu aos seus apóstolos que trouxesse esse jumento, porque é assim que ele deveria penetrar na Cidade Santa. Isso tanto é histórico, tanto aconteceu de fato, como também é simbólico. Existe um ensinamento enorme por trás disso. O jumento é um símbolo, é um arquétipo da nossa mente. Exatamente como a nossa mente, como que é um jumentinho. O jumento é famoso porque você quer fazer ele andar, ele quer ficar parado, empacado. E quando você quer fazer com que ele pare, ele quer caminhar. O jumento, ele é teimoso, é um animal difícil de domar, exatamente como a nossa mente. A gente quer que a nossa mente tenha paz e ela está agitada, tagarelando. E tem horas que a gente quer estar ativo, que precisa realizar um trabalho, por exemplo, e nós estamos com uma mente sem energia, estamos apáticos, etc. O jumento é o arquétipo da nossa mente. E o que significa o Cristo montado na mente para poder entrar em Jerusalém? Significa, meus amigos, que o Cristo deve dominar a nossa mente. Nós temos que fazer com que a nossa consciência, que é o que está em íntima relação com o Cristo, que é o que tem uma natureza similar à do Cristo, esteja no domínio sobre a nossa própria mente. E só assim nós podemos penetrar em Jerusalém. Jerusalém é histórico e é simbólico. Existe a Jerusalém de baixo e a Jerusalém de cima. A Jerusalém do mundo e a Jerusalém celestial. A Jerusalém é um símbolo dos mundos superiores, do paraíso, das esferas mais elevadas de consciência, por onde o Cristo se move. Se nós queremos participar dos mistérios de Deus, isso que se chamam os céus,
Nós temos que ter a mente serena. Nós temos que ter o domínio da nossa própria mente. Com uma mente serena, pacificada, sob o nosso controle, sob o controle do Cristo, nós podemos penetrar na Jerusalém de cima, na Jerusalém celestial, nos mundos superiores. Nós jamais vamos penetrar nos mundos superiores, nisso que é o paraíso celestial, carregando o inferno dentro de nós mesmos. Ora, o céu e o inferno, evidentemente, são incompatíveis. É impossível que uma pessoa carregando o inferno dentro de si vá levar o inferno para esse que são os céus da vida espiritual. É preciso compreender, portanto, que a sabedoria ela está além da mente. A sabedoria não pertence à mente. Nós temos que saber domesticar e pacificar a nossa mente se nós queremos saber, se nós queremos experimentar isso que se chama sabedoria, isso que se chama vida espiritual elevada. Nós temos que aprender a desenvolver uma mente e uma personalidade passivas, para que a consciência possa se manifestar através de nós. Isso não significa a gente se tornar uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não seja dinâmica, uma pessoa que não saiba falar, que não saiba resolver problemas. A gente pode estar extremamente ativo na nossa vida, realizando coisas e internamente estar com a mente serena, com a personalidade passiva, ativos em nossas realizações, em nossas conquistas, no nosso trabalho, seja o que for, e internamente serenos. É isso que o Cristo quer dizer quando ele nos diz que nós necessitamos odres novos para vinho novo. Cristo nos diz que um odre é esse instrumento onde antigamente se guardava o vinho. Ele nos explica que um odre velho, se coloca um vinho novo, o teor alcoólico alto do vinho novo pode romper o odre velho. E aí ele diz que é preciso que haja odres novos para receber um vinho novo. O que isso significa? Esse vinho novo é a palavra do Cristo, é o ensinamento do Cristo. Para a gente poder receber o ensinamento do Cristo, a gente precisa ter uma nova forma de pensar, uma mente distinta, uma mente passiva, receptiva. Porque o vinho novo é incompatível e jamais vai conseguir se misturar a uma mente ativa, materialista, preocupada e caótica como é a nossa mente hoje em dia. No simbolismo secreto da Bíblia, nesse canal e no meu livro de mesmo nome, a gente explica a fundo sobre isso, sobre como pacificar a nossa mente, como funciona a meditação, a autoobservação e uma série de outros conhecimentos para que a gente possa receber esse vinho e fazer desse vinho do Cristo carne, sangue e ossos na nossa vida real aqui e agora. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.